Bom, a gente vai começar com o gráfico padrão. Para quem está assistindo, nossa curva em azul aqui. E para quem está nos ouvindo, eu vou descrever um pouquinho. Essa curva vai mostrar o número de casos totais que a gente teve ao longo de todos os meses de pandemia. Essa semana nós chegamos a 342 casos ao todo. Lembrando que esses testes são só os feitos oficialmente, metodologia PCR, e por isso eu não considero os outros testes rápidos ou de laboratórios particulares. Então, essa semana a gente chegou a 342 casos, é, depois de 6 meses de pandemia que a gente vem enfrentando aqui em Matão. Em seguida, Meses, né? 6 meses nem parece, né, Lucas? Parece que a gente já está é, nessa realidade já há muito mais tempo. o tempo tem passado muito, muito diferente nesse ano, né? Em seguida, o gráfico em amarelo, ele vai mostrar o número de casos oficiais por semana. Então, quantos casos nós tivemos em cada semana? E essa semana, a gente olha e vê que nós tivemos apenas 7 casos confirmados. É o menor índice nos últimos 3 meses. Porém, é o que eu venho sempre trazendo aqui, que a gente precisa levar em consideração também não só o número de casos confirmados, mas o número de testes que a gente vem fazendo também, porque é importante, porque se eu testo mais, a chance de eu achar mais casos confirmados é maior. E aí a gente olha para uma curva que para mim foi, quando eu peguei esses dados para olhar, assim, eu tive que recontar e recontar de novo para ver se eu não estava errando, para ver se eu não estava pulando algum número, contando algum caso errado, algum erro de digitação. Mas a gente vê que essa semana a gente fez apenas 22 testes. Sim, eu não eu confesso que eu fiquei bastante surpreso, e não foi uma surpresa boa, vamos dizer assim, né? Porque a última vez que a gente fez esse patamar de testes foi há 3 meses. Depois, antes disso, a gente já tinha feito semanas lá no começo da pandemia, a gente tinha 20 testes. Depois a gente veio subindo, chegou até 125 testes, 126 testes, e essa semana a gente fez 22. Na semana passada, o número de confirmados, ou seja, de pessoas que testaram positivamente, foi 31. Ou seja, na semana passada a gente fez 50% de testes a mais, só de confirmados, maior do que o total de testes que a gente fez essa semana. E isso mostra que a gente está com uma capacidade de testagem muito baixa e a gente não vai conseguir encontrar problema, mesmo ele existindo, se a gente não testa, né? Se a gente testa 20 pessoas na semana, 22 pessoas na semana, fica difícil da gente saber quantas pessoas de verdade estão contaminadas. E aí as pessoas circulam e contaminam outras pessoas. E eu digo, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que a ciência quer, mas a ciência mostra a realidade. Então, se a gente não sabe quem está sendo testado positivamente, porque a gente não está fazendo testes, isso alguma hora vai explodir no número de internações. E eu não estou fazendo uma previsão que eu quero que isso aconteça. Eu estou constatando o que é mais ou menos óbvio. Se eu não testo, alguma hora esse número de pessoas que está sendo deixada de lado na testagem, elas vão contaminar outras pessoas, porque elas nem sabem muitas vezes que elas estão com Covid. E e a hora que a gente precisar de leitos de internação e tiverem lotados, aí a gente vai se perguntar, mas como isso aconteceu? Então, E, le- infelizmente, não tem muito como fugir disso, né? e lembrando, né, Lucas, que essas informações de testes que você pega são realmente aqueles testes que foram feitos aqui dentro do nosso hospital e que foram feitos também tanto pela Unesp, que é onde tem um dado confirmado que vem para a contabilidade do município, tanto para o Instituto Credenciado, que é o Adolfo Lutz, que está fazendo praticamente em todos os municípios, né? Mas a gente sabe que a capacidade dele também é muito baixa e, obviamente, que deveria ser
os números também de testes disponíveis aqui pela nossa cidade, mas infelizmente a gente não tem aí também essas informações. A gente viu recentemente, viu, Lucas, inclusive, que aqui em um dos editais que saem todas as sextas-feiras, através de atos oficiais do jornal local, saiu até um edital falando sobre a compra de testes aqui para Matão. Porém, a gente ainda não tem essa informação, se esses testes vieram para Matão ou não, se foi apenas um registro de preço. Enfim, tiveram pessoas que inclusive perguntaram aqui para a nossa equipe, olha, a gente lembra perfeitamente que no mês passado vocês anunciavam e vimos também essa publicação através de jornais, que o município provavelmente compraria testes aqui para Matão, só que até agora a gente não vê também essa divulgação se tem ou não esses testes disponíveis aqui para Matão. Mas mesmo assim, através dessa comparação que você faz desse terceiro gráfico, a gente vê realmente muito baixos os números. A gente já pode comparar praticamente essa última semana, né, Lucas, com praticamente o mês de junho, onde ficou ali na média de 20 testes por semana. Muito baixo, quer dizer, a gente deveria agora estar mais do que nunca testando. Exatamente. E é uma coisa que eu sempre digo e vou continuar dizendo. Os testes não vão resolver o problema, mas os testes são a única medida para mostrar qual o tamanho do problema. Então, se eu faço muitos testes e tenho poucas pessoas contaminadas, eu tenho certeza que a cidade está com índice de contaminação baixa. Mas se eu faço poucos testes, vão ser poucas pessoas contaminadas, mas aí eu não sei se é porque a cidade está tranquila ou porque eu não estou fazendo. E aí fica difícil de elaborar medidas públicas, medidas de evitar contágio, medidas de contenção de pessoas, se eu não tenho conhecimento disso. Agora, no próximo gráfico, viu, Daércio, a gente tem aí também os dados sobre os registros de óbitos aqui em Matão. Infelizmente, esses, lógico, vêm crescendo também, né? Sobe. O gráfico mostra nitidamente a elevação, hein, Lucas? Sim. A gente passou mais 2 semanas estagnado em 15 mortes e, infelizmente, inclusive, queria deixar meus sentimentos aos familiares e conhecidos da pessoa que faleceu essa semana. Nós tivemos mais um falecimento e nós chegamos a 16 óbitos, vidas perdidas por causa desse bendito vírus, né? Fica parecendo às vezes um mar de tranquilidade para muita gente, porque não tem esse gráfico que o Lucas está fazendo. A gente não vê esse gráfico. Deveria ter no município de Matão. A secretaria deveria ter esses gráficos sistematicamente disponibilizados para as pessoas entenderem que nós não estamos necessariamente em queda. Os gráficos estão mostrando que talvez você tenha se acostumado com os números e daí achar que está tudo uma calmaria. Não está. Não está. O que o gráfico de letalidade aí que está no ar agora, aí pode voltar ao ar se vocês quiserem, isso. Ele mostra que não, né, Lucas? Ele faz como se fosse um degrau, gente. Ele vem estável, sobe de uma vez, como se fosse um degrau, depois estável de novo um pouquinho, sobe de uma vez, depois fica estável outra vez. Ele está fazendo uma escada. O desenho é esse que eu estou tentando traduzir para os ouvintes, que, claro, não tem as imagens. Esse programa é multiplataforma. Quem está pela TV e internet está vendo, mas quem está pelo rádio, pelo menos tem uma ideia do que está acontecendo. Então, não estamos exatamente nessa tranquilidade imaginada, hein? Né, Lucas? Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado para exatamente não acontecer isso, que a gente acostumar, como se fosse uma coisa rotineira. Pessoas pegando, pessoas... A gente tem que entender que, infelizmente, esse vírus chegou e a gente tem como evitar, tem como conter. Então, se a gente se acostumar com pessoas internadas, com mortes acontecendo, a gente está banalizando uma doença, né? Banalização. Tudo que se banaliza é mal. É mais ou menos aquela história, às vezes tem um crime absurdo. Nossa, aquilo assusta todo mundo. Depois esse mesmo crime absurdo se repete inúmeras vezes, lá pela terceira vez você começa a achar isso normal. E não é. Percebe? E é disso que, muito apropriadamente, o Lucas está falando. Quer dizer, não vá banalizar os números, não, porque não está como você está imaginando. Não está essa tranquilidade aí para relaxar, não, infelizmente, né? Infelizmente.
Esse é o último gráfico de todos, né? Muito bem. Lucas, perfeito como sempre. Muito obrigado a você. Até sexta que vem. Você tem ajudado muito a gente aqui. Eu sou muito grato por isso, porque é o único jeito em Matão de um matonense ter a oportunidade de ver no gráfico, no desenho, o que é que está acontecendo, para muito além dos números que muitas vezes confundem. E os mesmos números que às vezes fazem a pessoa achar que está tudo bem. O gráfico mostra que não. Esta que é a verdade. Um grande abraço a você e um bom fim de semana. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Até sexta que vem, viu? Até.